Quantas vezes você já teve um passo da promessa, mas travou? Não por causa das circunstâncias, mas sim por causa do medo. Já sentiu que a bênção estava próxima, mas algo dentro de você hesitou. Muitos cristãos vivem de uma fé de aparência que fraqueja, quando a realidade exige uma coragem espiritual. E o pior, chamamos isso de prudência, de cautela, quando na verdade é incredulidade disfarçada. Em Números 13, o povo de Deus chegou à tão sonhada terra prometida. Porém, o medo falou mais alto, a fé murchou, a confiança foi substituída pela lógica humana. E aqui está presente um cenário para nós, um episódio para nos confrontar. Pois quando o Senhor coloca uma bênção nas nossas vidas, como reagimos? Com fé ou com cálculos humanos? O povo de Israel havia saído do Egito com milagres visíveis. Pragas, o mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de vento durante o dia e entre tantos outros milagres que Deus fez. E agora eles estão à porta de Canaã, a cidade prometida. Então Moisés envia 12 homens, os 12 espias, os 12 melhores homens de cada tribo, para que eles possam espionar a terra. E ao retornar, eles falam que a terra é boa, que mana leite e mel. Porém, eles também relatam que há gigantes, há cidades fortificadas e obstáculos. E desses 12 espias, 10 deles voltaram com um relatório negativo. E somente Josué e Caleb retornaram com um relatório baseado em fé e não em lógica humana. E isso revela 3 lições para o nosso dia a dia. Em Números 13, 31 nos fala: Mas os homens que com eles tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os outros espias não apenas duvidaram, mas sim convenceram a todo o povo a duvidar. Mas pense comigo, imagine o povo que viu um mar inteiro se abrir para eles passarem, o Egito, uma das potências da época, serem derrotadas por eles. Maná do céu entre tantos outros, ainda assim não crer. E a resposta está em Hebreus 11, onde fala que a fé é o firme fundamento, as coisas que esperam e a prova daquelas que não se veem. Estes homens não deixaram de acreditar que Deus existia, porém deixaram de confiar que Ele continuaria agindo. E esse ato é o que eu chamei de fé parcial, onde nós não negamos a existência de Deus, onde não negamos o seu poder no passado, mas o duvidamos aqui no presente. O que foi feito lá atrás é o que é feito muito nos dias de hoje. Substituíram as promessas de Deus pela lógica, pela estatística, pelo medo, por comparação. Em Números 13, 33, um espia fala que eles são como gafanhotos diante do povo de lá. E essa fala nos mostra como a visão deles foi deturbada pelo medo. Eles olharam para o inimigo e não para o Deus que o libertou. Entretanto, em Números 13, 30, Caleb nos fala: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto os outros viam muros altos, homens fortes, Caleb via a esperança em Deus. E a grande diferença entre esses 10 que trouxeram um relatório negativo e Josué e Caleb não foi o que eles viram, mas sim como interpretaram aquilo que eles viam. Caleb não ignorou os obstáculos. Ele sabia que lá havia gigantes que eles teriam que lutar, mas ele sabia também quem era o Deus que estava com eles. Em Números 14, 9 nos fala: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são pão para nós. Perceba aqui a diferença de visão. Enquanto os outros se viam como gafanhotos diante do povo, Josué e Caleb os viam como pães para serem amassados por eles. E isso pode soar como arrogância, mas aqui se trata de fé. A fé não é negar a realidade, mas sim confiar que Deus está acima dele. E qual foi o resultado de toda essa coragem? Em Números 14,
30 nos fala que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todo o resto do povo que duvidou morreu no deserto. Eles creram e por isso viveram aquilo que os outros sonhavam. Ao longo de toda a história, é perceptível casos onde a fé parcial falou mais alto. E muitas vezes, isto é um reflexo do nosso coração. Temos, por exemplo, Pedro andando sobre as águas, em Mateus 14, 30 e 31, onde nos fala: vendo, porém, o vento teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Pedro andou enquanto olhava para Jesus, mas, assim quando sua percepção mudou de Jesus para o vento, começou a afundar. Não foi a força da água que mudou, mas sim o foco dele. Temos também a tempestade no mar, de Marcos 4,40, onde nos fala: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus, o próprio Deus, estava no barco com os discípulos. Mesmo assim, eles duvidaram. Outro exemplo é a multiplicação de pães e peixes, que está lá em Marcos, no capítulo 8, dos versículos 17 ao 18, onde nos fala: tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis. Jesus tinha acabado de alimentar 4.000 pessoas e, ainda assim, os discípulos discutiam sobre a falta de pão. A falta de fé não é uma falta de evidência, é uma falta de memória espiritual. Quando a gente esquece o que Deus fez ontem, começamos a temer o amanhã, pois todas as vezes que esquecemos quem Deus é, acabamos depositando a confiança em nós mesmos. Por exemplo, quantas vezes Deus já te deu uma direção clara do que fazer, mas você paralisou? Às vezes você ora por um milagre, mas quando exige um passo de fé, um sim para uma proposta de trabalho, um perdão difícil, uma mudança de vida, você se agarra na sua zona de conforto. E isso é viver como os 10 espias. É ter visto Deus agir, mas mesmo assim, dar ouvidos às probabilidades humanas. A boa notícia é que a fé pode ser cultivada. Em Romanos 10, 17 nos fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Hebreus 12, 2 nos fala: fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E a fé cresce quando lembramos as promessas, meditamos as palavras, ouvimos testemunhos e decidimos confiar, mesmo sem entender. Pois a fé não é uma ausência do medo, é a decisão de confiar, mesmo com o medo. O povo chorou, se revoltou e decidiu que era melhor voltar para o Egito. E por conta disso morreu no deserto. E só 2 homens, Josué e Caleb, decidiram confiar e foram recompensados. Em Lucas 1,45 nos fala: bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E a pergunta final é: você vai ser que nem os 10 espias que recuaram, ou como os outros 2 que avançaram? Pois o que te impede de viver a promessa não é o tamanho do inimigo, mas sim o tamanho da sua fé. Que Deus te abençoe grandemente.